família. Hoje vamos falar sobre os diferentes polos da compaixão. Compaixão masculina versus compaixão feminina. Lei hermética. O universo é polar. Tudo tem polaridades. Também a compaixão. Eu cheguei nesse tópico através de uma amiga que um dia me falou que eu era completamente insensível. E eu pensei, puta que pariu, o que eu tô fazendo dessa vida? Tanto trabalho de reforma íntima, tanto trabalho de espiritualidade, e eu me tornei insensível. Merda, né? Estou fazendo alguma coisa errada. E eu comecei a pesquisar sobre compaixão. E eu descobri que a compaixão tem dois polos, o masculino e o feminino. Não entendam esses polos como gênero, é só polo mesmo, é só o tipo de energia. Para exemplificar direito o que é compaixão masculina e feminina, vamos entender primeiro o que seria compaixão. O que é essa coisa que a gente chama de compaixão? Que porra é essa? Compaixão é um sentimento que a gente tem de empatia pelo outro. É aquela vontade que a gente tem de ajudar quando percebe que o outro está passando por um sofrimento. Quando a gente sente vontade de ajudar alguém que está sofrendo, isso é compaixão. Hoje, na sociedade de hoje, a gente só entende a compaixão feminina como compaixão. O que significa isso? Aquela vontade de sofrer com o outro conta os problemas e você quer ouvir os problemas, você quer ajudar a pessoa, você faz o possível para melhorar a situação dela. Isso é compaixão feminina. Compaixão masculina, resumindo em simples palavras, é um corte rápido que a gente faz. Eu quero contar uma historinha agora, e eu vou contar, porque foda-se, vou contar, que exemplifica exatamente o que é a diferença entre compaixão masculina e feminina. A história se passa com cavalinhos. Tinha um grupinho de cavalos, onde uma fêmea dá à luz a um cavalinho bebê. O cavalinho bebê não consegue andar. Se você é um cavalo, você precisa andar imediatamente desde que você acorda e você vai andar o resto da vida. Cavalos dormem andando. E o cavalinho não estava conseguindo andar. Vendo isso, a mãe fica desesperada e começa a cutucar o cavalinho, começa a empurrar o cavalinho e ela faz tudo para o cavalinho andar e ele não anda. E aí ela começa a gritar e outras mães chegam até o cavalinho e vendo o sofrimento da mãe, vendo que o cavalinho não consegue andar, elas fazem a mesma coisa. Começam a cutucar o cavalinho, rodear o cavalinho e fazem de tudo para que o cavalinho ande. Mas o cavalinho não estava andando. E elas, desesperadas, continuam tentando forçar o cavalinho a andar. E se você é um cavalo, você precisa andar, porque em algum momento esse grupo vai ser atacado por algum predador e você precisa correr. O cavalinho precisava andar, precisava correr para poder sobreviver, mas ele não estava andando. E aí elas continuam por horas e horas mexendo no cavalinho, empurrando o cavalinho e tentando fazer o cavalinho andar, mas o cavalinho não andava. E vendo aquilo tudo, todo aquele tumulto, toda aquela gritaria, um cavalo macho, o macho alfa do grupo, ou sei lá como é que se chama, ele chega até o cavalinho, pega o cavalinho pela juba, coloca em uma pedra e esmaga a cabeça dele e mata o cavalinho. Sim, uma história horrível. Mas o que aconteceu aqui? Vamos analisar. A mãe, ela queria que o cavalo andasse, sabia que ele só ia sobreviver se ele andasse. E ela faz tudo para que o cavalo andasse. Com certeza ela ia proteger o cavalo, ia amamentar o cavalo, ia fazer de tudo o possível para ele andar. Em algum momento esse grupo de cavalos seria atacado. E o cavalo macho sabia que aquele cavalinho que não andava seria um risco para o grupo e para ele mesmo. Então a mãe teve compaixão feminina, porque ela queria fazer o cavalo andar e ela estava disposta a tudo, a gastar sua energia, o seu tempo, fazer de tudo para o cavalo andar. Se ela pudesse dar uma perna para o cavalo andar, ela daria uma perna. E aí a gente vê o cavalo macho como alguém sem sentimentos, sem compaixão. Mas o cavalo macho sabia que se o cavalinho não andasse, ele morreria, ele ia ser atacado, o grupo ia ser atacado em algum momento e o cavalinho seria a vítima perfeita, porque não ia ter como fugir ou como reagir.
Então o cavalo macho pega o cavalinho e mata ele pro seu próprio bem, pro próprio bem do cavalinho, porque uma morte com a cabeça esmagada na pedra ainda é muito melhor do que uma morte sendo dilacerado por lobos ou outro bicho pior. Então o cavalo macho tem compaixão masculina, e aí ele faz o que é necessário para o bem do próprio cavalinho e do grupo. Às vezes uma pessoa chega até você com um problema ou uma situação em que tudo que ela precisa é ser ouvida, ser entendida, alguém que sinta o sofrimento dela, com quem ela possa compartilhar esse sofrimento. E aí a gente precisa oferecer uma compaixão feminina, precisa oferecer esse espaço onde ela possa compartilhar os seus problemas. Mas às vezes a gente tem que olhar para a pessoa e falar: e aí, ladrão, assim não dá, não está funcionando. E a gente precisa fazer um corte rápido, avisar que a pessoa está fazendo errado e vai continuar tendo os mesmos resultados. A gente precisa trazer uma solução para a coisa. Mas às vezes a gente precisa só escutar. Então, às vezes a gente precisa de compaixão masculina e às vezes a gente precisa de compaixão feminina. E é muito difícil saber quando usar qual tipo de compaixão. Isso é prática, isso vem com o tempo, né? E é muito importante que, se você entendeu essa história, você entendeu o que é compaixão e você entendeu os diferentes polos dessa compaixão. Se não entendeu, veja o vídeo de novo, você vai entender. Mas é muito importante que você não use a compaixão masculina para ser um babaca, para ser uma pessoa idiota na vida e ficar se metendo na vida dos outros. A maior parte do tempo a gente precisa usar a compaixão feminina mesmo. Em alguns casos a gente precisa da masculina. A minha dica para você entender quando o que usar, qual dessas abordagens utilizar, é experiência. É você realmente sair por aí e ter compaixão com as pessoas. E você vai ver que cada pessoa tem um tipo específico de compaixão que usa prioritariamente. Umas são mais masculinas, outras são mais femininas. Isso não tem nada a ver com gênero. Uma mulher pode ter uma compaixão muito masculina e um homem pode ter uma compaixão muito feminina. Isso não tem nada a ver com gênero. Mas um exercício legal que você pode fazer quando você descobrir qual é a compaixão que você costuma usar, porque a gente costuma usar sempre a mesma abordagem, ou sempre masculino ou sempre feminino. Quando você descobrir qual é a que você usa a contrária, usa a outra e vê o que acontece, se vai dar merda, se vai dar certo. Então, se você for uma pessoa que sempre está usando uma abordagem masculina de compaixão, use sempre uma feminina. E se você vê que você está indo usar uma feminina, usa uma masculina, inverte a coisa e você vai ver quão engraçado é. Mas você vai começar a ter domínio sobre os diferentes tipos de abordagem. Isso é muito importante porque você adquire mais ferramentas para a vida, né? Se você só tem um martelo, tudo é prego, você vai martelar tudo, né? E às vezes a gente precisa de uma chave de fenda, de um alicate, então é importante ter vários tipos de ferramenta. Então, se você fizer esse exercício, você vai dominar os dois tipos de abordagem e vai saber quando usar qual abordagem. Muito importante falar, não use a compaixão masculina como desculpa para ser um babacão. Não use, não é sair por aí se metendo na vida dos outros e falar: olha amigo, você está fazendo aqui, ó, é errado. Não use assim, não se justifique através da abordagem masculina da compaixão. Compaixão é compaixão. Se você fizer algo pensando só no seu bem, se você fizer um corte limpo pensando só no seu bem e não no bem da pessoa, então não é compaixão. É qualquer outra coisa que não compaixão. Então, cuidado com como você vai usar esse tipo de abordagem. Mas ela existe e ela é muito útil. Bom, é isso, esse foi o meu vídeo. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com os amigos, a família, o cachorro, com todo mundo. Se gostou do vídeo, dá aquele like de sempre. E se não for inscrito no canal, inscreva-se. Gratidão.